Imaginemos por um segundo chegar a um terminal super isolado no Aeroporto Internacional Harry Reid, fica lá em Las Vegas. Uhum. Na pista, tem uma frota de aviões perfeitamente brancos, tipo nenhuma logomarca, nenhum nome escrito, apenas uma linha vermelha bem contínua atravessando as janelas. Um visual bem icônico, né? Muito. E o embarque é totalmente silencioso. No rádio, o piloto usa um indicativo de chamada comum, tipo www, Certo. mas de repente, assim que a aeronave cruza, sabe, uma linha invisível no céu do deserto, o piloto simplesmente muda o código para algo completamente bizarro, tipo Bunny 27. E é assim batendo ponto que começa o dia de trabalho. A gente está falando da famosa frota Janet. Exato. É literalmente o trajeto diário de, sei lá, milhares de funcionários para a instalação militar mais secreta, mitológica e vigiada do planeta. Pois é, e na nossa imersão de hoje, a missão é justamente rasgar essa cortina de fumaça que cobre a Área 51. Para isso, a gente reuniu uma base de fontes incrivelmente rica, sabe? Com certeza. Temos desde documentos desclassificados da CIA, os relatórios originais do projeto Blue Book da Força Aérea, até registros bem rigorosos de historiadores aeroespaciais. Nomes de peso tipo Peter W. Merlin e Annie Jacobson. Isso. E claro, a gente vai analisar o reflexo inevitável de tudo isso na nossa cultura pop, né? O grande objetivo para quem nos ouve hoje é separar o que é engenharia de ponta do que é pura ficção científica. E eu diria que esse é um material que exige que a gente olhe bem além daqueles estereótipos de homenzinhos verdes, sabe? Uhum. Porque, para entender a Área 51 de verdade, a gente precisa primeiro entender a paranoia de uma época. Sabe, lendo essas fontes, a sensação que eu tive foi tipo a de assistir a um show de ilusionismo em grande escala. Como assim? Sabe quando o mágico faz aquele movimento super exagerado com a mão esquerda? Ah, sim, a distração. Exatamente. O disco voador, o alienígena, conspiração, tudo isso é a mão esquerda piscando em neon. Perfeito. E funciona tão bem, né? Porque enquanto o público fica ali paralisado olhando para essa mão esquerda, a mão direita está silenciosamente construindo as armas e os aviões mais letais do mundo lá no fundo escuro do palco. Essa é uma analogia brilhante para o que aconteceu ali. E o motivo pelo qual esse palco escuro precisou ser construído no meio do nada, bom, isso nos leva direto para a década de 1950. O auge absoluto da Guerra Fria. Exato. Naquele momento, a União Soviética tinha baixado a cortina de ferro de uma forma assim implacável. Totalmente fechado. E as formas tradicionais de inteligência dos Estados Unidos entraram em colapso. Espiões físicos, as pessoas, eram capturados ou mortos nas fronteiras. E a interceptação de correios e de sinais de rádio Ficou quase impossível, né? Porque os soviéticos deram um salto imenso na criptografia. e na segurança das linhas terrestres também. Então gerou um apagão total de informações. Um apagão aterrorizante. Muito. O governo americano tinha um medo real e bem justificado de um ataque nuclear surpresa. Tipo, sem saber onde os soviéticos estavam construindo os mísseis deles, a inteligência estratégica precisava de medidas desesperadas. Claro. Se não dava para olhar por terra, Eles precisavam olhar do céu. Só que voando tão alto que absolutamente nenhum radar ou míssil soviético pudesse alcançar. caramba. Então, para criar uma máquina com essa capacidade toda, o isolamento não era só uma preferência de engenharia. Era tipo uma questão de sobrevivência nacional. O que nos leva para um leito de lago seco no deserto de Nevada. O famoso Groom Lake. Uhum. Porque, para o nosso público entender a magnitude do que aconteceu lá, a gente precisa visualizar o local antes dos mitos, sabe? Antes dos discos voadores. Isso. Era, na verdade, o laboratório de testes para uma máquina muito específica, o avião espião U-2. E, nossa, a engenharia por trás disso desafia qualquer lógica. Totalmente. O Clarence Kelly Johnson foi o cérebro disso tudo. O lendário designer da Lockheed, né? Ele mesmo. Para conseguir colocar uma câmera sobre a Rússia, ele basicamente pegou a fuselagem de um caça F-104 e decidiu que ia soldar asas gigantescas de planador nela. E o desafio físico para isso era colossal. Colossal.
O objetivo era voar a mais de 70 mil pés de altitude. Gente, é muito alto. Na estratosfera. O ar lá em cima é tão rarefeito que os motores a jato convencionais simplesmente apagam, sabe? Faltava oxigênio. Sim, e a sustentação aerodinâmica é mínima, né? Um avião normal ia despencar igual uma pedra. Exato. Então, para manter essa fuselagem no ar, o Kelly Johnson teve que travar uma guerra implacável contra o peso. Ele simplesmente rasgou os manuais de especificações militares. Literalmente, eu fiquei chocada com essa parte, porque o exigido para aeronaves de combate era suportar 5,33 forças G. E o U-2? O U-2 original suportava só 2,5. É muito pouco. Era literalmente um avião de papel com um motor a jato encaixado. Para você ver o nível da coisa, para economizar cada grama possível, ele até removeu o trem de pouso convencional. Que pesa horrores. Demais. A aeronave usava só uns esquis pequenos e uma estrutura reforçada na barriga. Mas como decolava sem roda? Então, para decolar, eles colocavam ela sobre um carrinho com rodas, tipo um pogo mesmo, que simplesmente se desprendia e ficava largado na pista quando o avião levantava voo. Nossa, e na hora de pousar? Na volta, o piloto tinha que equilibrar aquela envergadura imensa de planador até raspar a barriga no leito do lago seco. Gente, era uma operação de risco extremo, uma loucura. Muito risco. E aí, para atrair os melhores engenheiros e pilotos do país para morar em barracas, num deserto inóspito de 45 graus Celsius, para trabalhar num avião que era quase descartável, o Kelly Johnson batizou a base de Paradise Ranch, o Rancho do Paraíso. O que deve ser o ápice do humor corporativo dos anos 50, né? Sarcasmo puro, mas acho que ajudava a manter o moral da galera. Ajudava. Mais tarde, a base adotou outros nomes, tipo Watertown, que era uma homenagem amigável à cidade natal do então diretor da CIA, o Allen Dulles. E depois veio o famoso indicativo de rádio, o Dreamland. Exato. A ideia era sempre fazer aquele inferno no deserto soar como um lugar super convidativo. Mas com um projeto tão absurdo, voando sempre no limite da física, as coisas frequentemente saíam do controle, né? Ah, sempre tem imprevistos. As fontes trazem a história incrível do piloto de testes Tony Levir. Foi em 1º de agosto de 1955. Ele estava fazendo um teste de pista só. Um teste de táxi, né? Isso, a ordem era só taxiar a aeronave a uns 70 nós, isso dá tipo uns 130 km por hora. O que para um piloto de caça não passa de um passeio tranquilo na rodovia. Exatamente. Mas as asas do O2 eram tão assustadoramente eficientes que, de repente, o avião decolou sozinho, sem a menor intenção. Imagina o susto. O Levy relatou que ficou maravilhado com a capacidade de sustentação da aeronave no primeiro momento, mas o deslumbramento durou bem pouco. Imagino. Porque, de repente, ele estava no ar, numa máquina experimental, sem nenhuma referência visual clara naquele imenso deserto branco de sal. Ele precisou forçar a aeronave para baixo, né? Sim, ele teve que lutar com o avião, quicou violentamente na pista de terra, estourou pneu e tudo, mas por um milagre sofreu danos mínimos. E esse incidente totalmente caótico entrou para a história como o primeiro voo não oficial do U-2. Pois é. Mas, sabe, refletindo sobre essa operação, como é que se esconde isso do mundo? Porque pensa bem, se o governo isolou uma área inteira no deserto para manter o segredo de Estado mais precioso do país, não faz o menor sentido fabricar o avião na Califórnia. É um ótimo ponto. Como que eles levavam um avião inteiro da fábrica da Lockheed em Burbank para o meio do deserto de Nevada sem que ninguém na estrada percebesse? Olha, a logística era tão insana quanto o próprio avião. É óbvio que era impossível colocar um U-2 gigante numa carreta e pegar a rodovia, né? Sim, o trânsito ia parar para ver. Então a solução deles foi brutal. Eles construíam a aeronave completa lá na Califórnia, testavam todos os sistemas no solo e logo em seguida desmontavam o avião inteiro. Nossa, um quebra-cabeça. Literalmente. As peças eram encaixotadas e colocadas nas barrigas de gigantescos aviões de carga C-124 Globomaster. E voavam para lá. Isso. Esses cargueiros voavam até o Rancho do Paraíso, descarregavam as caixas e a equipe de engenharia remontava todo aquele quebra-cabeça no meio do deserto sob total sigilo. Que trabalho insano. A paranoia era tanta que a única via de acesso permitida à base era pelo ar.
O que, inclusive, foi o que plantou a semente para a criação da frota Genet, que a gente mencionou lá no início. É um nível de compartimentação assustador. Mas eu acho que é aí que a física acaba cruzando com a sociologia, sabe? Como assim? Porque quando esses aviões super secretos começaram a fazer esses voos de teste constantes, criou-se um efeito colateral que ninguém planejou. Ah, sim. Afinal, o que acontece quando o público civil e os pilotos das linhas aéreas comerciais começam a ver luzes prateadas onde oficialmente o espaço aéreo está vazio? Bom, acontece o nascimento do fenômeno OVNI moderno. Exato! Para a gente visualizar isso direito, é preciso entender a geometria do céu naquela época. Sabe, na década de 50, a aviação comercial ainda engatinhava. A maioria dos voos de passageiros operava ali em torno de 10 a 20 mil pés de altitude. Que é bem baixo comparado ao U-2. Muito baixo. O U-2 cruzava a estratosfera a mais de 60 mil pés. E o avião era feito de alumínio polido, sem nenhuma pintura, justamente para economizar peso. E como a Terra é redonda, isso acaba gerando uma ilusão de ótica incrível, né? Exatamente. Pensa bem. Ao entardecer, quando o sol já tinha se posto para quem estava lá no solo ou voando a 20 mil pés, o U-2, por estar voando extremamente alto, ainda estava recebendo a luz direta do sol. Ah, claro. Então, um piloto da American Airlines, por exemplo, olhava para aquele céu escurecendo e via um objeto metálico brilhando intensamente, voando a uma velocidade e altitude impossíveis para a tecnologia civil conhecida. Para quem estava ali de baixo, aquilo não era um avião. Era literalmente um objeto voador não identificado, brilhando no escuro. Era tipo magia pura. As nossas fontes mostram que mais da metade de todos os relatos de OVNIs entre o final dos anos 50 e os anos 60 eram, na verdade, avistamentos dos testes do U-2 e do projeto que veio logo depois dele, o A-12 Oxcart. E com isso, o volume de chamadas para as bases militares simplesmente explodiu. A Força Aérea precisava gerenciar esse pânico generalizado. Foi assim que o projeto Blue Book ganhou força, né? Isso. Operando ali inicialmente sob a liderança do capitão Edward J. Ruppelt e com a ajuda dos astrônomos Joca Allen Hynek. A missão oficial deles era investigar cientificamente esses avistamentos. E eles trabalharam muito. O projeto catalogou mais de 12 mil relatos. Desses, 701 ficaram sem explicação oficial. Mas o que acontecia nos bastidores parecia coisa saída de um thriller de espionagem. Porque eles sabiam a verdade. Sabiam. Os investigadores do Blue Book cruzavam secretamente as datas e os locais dos avistamentos de OVNIs com os registros de voo ultra-secretos do U-2. E aí a conta fechava. Fechava certinho. Quando as informações batiam, eles sabiam que o cidadão tinha de fato visto a aeronave espiã. Mas eles não podiam simplesmente ir para a imprensa e dizer: calma, pessoal, não são alienígenas, é só o nosso novo avião super secreto que vai espionar a Rússia. Não, revelar isso comprometeria a segurança nacional de uma forma irreversível. Mas a histeria estava fugindo completamente do controle. Chegou num ponto absurdo. Tanto que a agitação chegou a um ponto em que a CIA convocou um painel de cientistas de elite, que ficou conhecido como Comitê Robertson. E a conclusão deles não teve nada a ver com biologia alienígena, né? Nada. O medo deles era estritamente logístico. Havia tanta gente ligando para relatar discos voadores que os canais de comunicação da inteligência militar estavam ficando completamente congestionados. Imagina o perigo! O grande pesadelo do Comitê Robertson era que, no meio dessa avalanche de relatos de luzes brilhantes, uma formação real de bombardeiros soviéticos cruzasse o Alasca e o alerta simplesmente se perdesse no ruído ufológico. Espera, mas pensando estrategicamente. Diga. Eu entendo o medo do congestionamento das linhas de telefone. Mas, por outro lado, toda essa histeria de discos voadores não era, tipo, a melhor coisa que poderia ter acontecido para a CIA? Como uma cobertura, se diz. Sim, uma cobertura perfeita. Porque se os soviéticos estão lá escutando tudo, é muito melhor que eles achem que os americanos estão caçando marcianos no deserto do que desenvolvendo aviões furtivos revolucionários. É um ótimo raciocínio. Isso não gera uma suspeita bem forte de que o governo alimentou toda essa lenda de propósito? Olha, esse é um contraste fascinante dentro da pesquisa histórica sobre a base. E as nossas fontes abordam isso detalhadamente, viu?
Elas mostram como a própria história da Área 51 gera essas interpretações superpolarizadas. Dois lados da mesma moeda. E é importante lembrar para o nosso público que a gente está aqui para mostrar as duas visões de forma bem imparcial, só baseada no que os especialistas argumentam. Exatamente. De um lado, a gente tem a jornalista e autora Annie Jacobsen, e ela defende exatamente essa teoria de desinformação ativa que você levantou e que parece quase cinematográfica. O que ela diz exatamente? Ela argumenta que a agência se aproveitou deliberadamente dessa confusão pública, promovendo a mitologia ufológica como um escudo protetor que era simplesmente perfeito para as tecnologias furtivas deles. Então, segundo essa visão, a CIA não apenas tolerou os boatos, mas instrumentalizou isso tudo. Isso. Ela diz que foi um movimento calculado. Certo. E qual é a visão pragmática do outro lado do balcão? Do outro lado, a gente tem historiadores aeroespaciais bem mais estritos, como o Peter W. Merlin. Ele enxerga a situação de uma forma muito mais burocrática e bem menos conspiratória. Ah, entendi. Para ele, dá um crédito excessivo a uma orquestração global e genial da CIA distorce os fatos. O Merlin foca quase que exclusivamente na documentação técnica. E essa documentação prova que a instalação sempre foi focada em drones, radares de micro-ondas e engenharia de stealth. Então ele refuta Jacobsen? Sim, ele critica duramente a narrativa da Jacobsen, principalmente por ela ter incluído aquele antigo mito bizarro de que o incidente de Roswell envolvia aeronaves soviéticas tripuladas por crianças russas alteradas cirurgicamente. Nossa, essa história é bem pesada. É. Então, para essa vertente histórica do Merlin, a confusão sobre OVNIs foi apenas um subproduto, um efeito colateral extremamente inconveniente do sigilo pesado, e não um teatro de sombras planejado de forma meticulosa. As pontes deixam esse embate bem aberto, né? Ilustram muito bem a dualidade daquele lugar. Com certeza. Mas, independentemente de ter sido uma campanha superativa de desinformação ou só um silêncio burocrático e sem jeito, o fato é que a natureza abomina o vácuo, sabe? É a mais pura verdade. Se o governo não preenche esse espaço de curiosidade com fatos transparentes, alguém vai lá e vai preencher com ficção. E a cultura pop devorou essa lacuna com farinha. O que era só um campo de testes militares virou um monstro incontrolável na mídia. E a virada de chave definitiva para esse fenômeno cultural ocorreu em 1989. Ah, o famoso Dennis. Ele mesmo, um homem chamado Robert Bob Lazar, deu uma entrevista a uma emissora de TV em Las Vegas. Ele estava escondido nas sombras e usando esse pseudônimo Dennis. E o que ele disse? Ele alegou ser um físico contratado para trabalhar em uma instalação subterrânea da Área 51, chamada S4, que ficaria supostamente camuflada na encosta de uma montanha. E ele não estava falando de aviões planadores de alumínio prateado, né? Passou longe. Ele descreveu instalações contendo vários discos voadores de origem extraterrestre. Uau! E detalhou que o trabalho dele lá era fazer engenharia reversa nos sistemas de propulsão antimatéria dessas naves. Ele chegou a nomear a origem, afirmando que a nave principal, que ele apelidou de Modelo Sport... Modelo Sport é ótimo. Pois é, que essa nave vinha do sistema estelar Zeta Reticuli. Gente, e independentemente da veracidade das credenciais ou das histórias do Lazar, que aliás são amplamente contestadas nas fontes, o impacto cultural disso foi instantâneo e massivo. A entrevista foi tipo jogar gasolina numa fogueira que já estava queimando lentamente desde os anos 50. A Área 51 deixou de ser um segredo obscuro do governo para se tornar a grande meca absoluta da ufologia global. E o poder desse mito provou ser impressionantemente forte e resiliente, porque avançando algumas décadas, a gente chega a 2019 e vê um reflexo super moderno do quão enraizada essa lenda se tornou na cabeça das pessoas. Ah, a invasão do Facebook. Isso. Um jovem universitário chamado Matty Roberts criou um evento no Facebook com o título "Vamos invadir a Área 51, eles não podem parar todos nós". E o slogan era simplesmente "Vamos ver os alienígenas". Era para ser só um meme inofensivo, né? Sim, só uma piada de internet.
2 milhões. O que começou como sátira exigiu uma resposta brutalmente séria das Forças Armadas americanas. Imagina o desespero do pessoal na base. A Força Aérea Americana foi obrigada a emitir comunicados para a imprensa global, lembrando a todo mundo que a Área 51 é um campo de treinamento de combate ativo e que os guardas da instalação têm total autorização para usar força letal contra invasores. Foi uma intervenção pesada, mas necessária para evitar que milhares de turistas de internet marchassem direto para dentro de um deserto cheio de artilharia pesada, né? Exato, ia ser um desastre humanitário. Mas sabe, lendo sobre essas invasões e todos esses boatos de discos voadores, me surgiu uma dúvida técnica bem genuína. Qual? Com todo aquele orçamento virtualmente limitado da Guerra Fria e a pressão constante para superar a gravidade, os engenheiros americanos alguma vez tentaram de fato, construir um disco voador literal? Bom, a resposta para isso é sim. Mentira! Sim, e o projeto existiu muito antes dessas alegações do Bob Lazar. Conta mais. Durante os anos 50, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos financiou o chamado Projeto 1794. Eles contrataram a Avro, que é uma fabricante aeroespacial canadense. Para fazer o quê? Para desenvolver uma aeronave de decolagem e pouso vertical em formato exato de disco voador. Ou seja, o exército realmente quis a sua própria nave espacial de ficção científica. E eles investiram muito pesado nisso. Custou cerca de 3 milhões de dólares na época. Que hoje seria muito mais. Muito mais. E os requisitos para essa máquina eram insanos. Eles queriam que o disco atingisse 100 mil pés de altitude, mais alto que o 2. Bem mais. E com velocidades de Mach 4, quase 4.700 km por hora. O conceito usava um negócio chamado efeito Coanda. O que é isso? Eles tentavam direcionar o fluxo de exaustão de um rotor central ao longo de todas as bordas do disco para criar sustentação no ar. Certo. Mas então, por que a gente não está voando para o trabalho em discos voadores hoje? Bom, por causa de um pequeno detalhe chamado aerodinâmica da Terra. Ah, claro. A realidade batendo na porta. O formato de disco é terrivelmente instável no nosso tipo de atmosfera. O protótipo sofria de uma falha crônica de instabilidade assim que ele saía do que a gente chama de efeito solo. Aquele colchão de ar perto do chão. Esse mesmo, que se forma a poucos metros da superfície. Quando eles tentaram subir mais do que aquilo, a aeronave balançava incontrolavelmente. Ficava tipo um peão perdendo a força, sabe? Nossa, não ia dar certo nunca. O projeto fracassou de uma forma bem espetacular e foi cancelado definitivamente em 1961. É de uma ironia profunda isso, porque a realidade da engenharia ali dentro era frustrante, sabe? Cheia de falhas e problemas aerodinâmicos reais, enquanto o mito lá fora falava de naves perfeitas que cruzavam galáxias. Pois é. E isso nos leva a um dos pontos mais importantes que quem nos ouve hoje deve extrair dessa nossa imersão. Qual seria? Enquanto a cultura pop estava totalmente obcecada desenhando homenzinhos verdes, o custo real de toda essa paranoia estava sendo pago em sangue. E passando totalmente despercebido pelo público. Exato. Construir máquinas experimentais, empurrando todos os limites dos materiais e da resistência humana para proteger o país durante a Guerra Fria, não era uma aventura divertida de ficção científica. Era algo letal. Muitos pilotos perderam a vida em quedas de protótipos, né? Muitos. E não apenas os pilotos de teste, que já tinham isso no escopo do trabalho, mas a equipe de apoio também. Nossas fontes relatam uma tragédia que é enorme e que foi muito silenciosa. A do Monte Charleston. Isso. 14 funcionários morreram quando um daqueles aviões de transporte C-124 Globomaster, que faziam aquela ponte aérea sigilosa que a gente comentou, A frota de logística. ele caiu no gelo do Monte Charleston. Tudo devido a uma forte tempestade de neve enquanto eles estavam a caminho da base de Watertown. É muito triste. O verdadeiro legado da Área 51 não são os alienígenas. São pessoas reais, de carne e osso, que morreram no gelo e lá no deserto para manter os radares inimigos no escuro. E restaurar essa dignidade histórica é fundamental para a gente. O sacrifício humano foi encoberto não apenas pelo sigilo absoluto do governo, mas também por toda essa febre ufológica da população que roubou os holofotes. Com certeza. E o capítulo final dessa história toda
É ver como todo esse sigilo monumental que custou tantas vidas simplesmente não conseguiu resistir ao avanço da sociedade civil. É verdade. A tecnologia mudou o jogo. Porque, eventualmente, a tecnologia que o governo tanto tentou esconder no céu foi ultrapassada pela tecnologia civil lá em cima, no espaço. Exatamente. Durante décadas, o governo dos Estados Unidos negou categoricamente a existência da base. Negava de pé junto. E apenas em 2013, e graças à pressão de historiadores através da Lei de Liberdade de Informação, a CIA desclassificou oficialmente alguns documentos detalhando o desenvolvimento do U-2. E foi aí que eles reconheceram o nome Área 51 no papel. Sim. E no final daquele mesmo ano, o Barack Obama se tornou o primeiro presidente em exercício a mencionar o nome publicamente em um discurso. Mas, convenhamos, essa transparência governamental chegou bem tarde. A iniciativa privada já tinha desmascarado o deserto muito antes deles admitirem. Muito antes. Lá no ano 2000, o portal Terra Server comprou e publicou imagens que foram feitas pelo satélite russo Cometa. Depois vieram satélites comerciais americanos como o Iconos. E de repente, qualquer pessoa em casa com uma conexão de internet discada podia ver os telhados da instalação militar mais secreta do mundo. é genial. O que antes exigia um avião espião super avançado de milhões de dólares, arriscando a vida de um piloto, agora exige apenas um navegador de internet comum. Hoje, as imagens de satélite mostram hangares gigantescos em expansão por lá, pistas de pouso absurdamente longas que cruzam todo o antigo leito do Lago Seco e complexos enormes. A base continua super operacional, né? Empregando mais de 2.000 pessoas todos os dias. Sim. E aquele lugar que foi construído lá nos anos 50 com muito esforço, para ser completamente invisível. Hoje tem estacionamentos que as fotos de satélite mostram que estão sempre lotados. É a banalização completa do ultra-secreto. E isso nos força a fazer uma reflexão final para fechar nossa exploração, voltando àquela analogia do show de mágica. Aquela da mão esquerda que distrai o público. Exatamente. Se a Área 51 hoje é praticamente uma atração turística não oficial ali na rodovia estadual de Nevada, se ela é citada por presidentes em discursos, se é invadida por memes de internet e vigiada 24 horas por dia. Por constelações de satélites comerciais de altíssima resolução que identificam até carros estacionados na pista, né? Pois é, com tudo isso, será que as operações militares verdadeiramente revolucionárias, aquelas armas que vão definir o próximo século, assim como o U-2 definiu a Guerra Fria, será que elas ainda estão sendo testadas lá? É uma pergunta fantástica. Fica a grande provocação para quem nos ouve. Talvez o próprio reconhecimento público da Área 51 seja apenas a nova distração do mágico. O novo movimento chamativo. Isso. Aquele movimento que nos mantém olhando fixamente lá para Nevada, enquanto o verdadeiro palco escuro, a nova e indetectável instalação ultra-secreta, está operando silenciosamente em algum outro deserto ou alguma ilha isolada. Bem longe dos nossos olhos e das lentes dos nossos satélites. Exato. Porque no jogo da espionagem, o espetáculo nunca acaba. O mágico só troca os truques de mão.